Legal, meus amigos. É muito bom a gente estar de volta para conversar. Como é que vocês estão? Bem? Tomara que sim. E olha, tomara que essa onda de coronavírus, e isso é que rogamos a Deus, passe logo para a gente se encontrar pelos estádios, por aí, na cobertura do Ceará, lá em Carlos de Alencar Pinto, e aonde muitos de vocês batem papo comigo e a gente vai poder se encontrar muito mais para conversar assim que essa onda terrível acabar. Mas hoje a gente vai conversar sobre alguns atletas do Ceará. Vocês sabem que o Guto Ferreira é técnico do Ceará lá desde 18 de março. Assim que o Anderson pediu para sair, a direção logo contratou o Guto. Mas ele só pôde começar a trabalhar com o Ceará em 1º de junho, quando começou essa pré-temporada, ou porque estamos no meio, podemos chamar de intertemporada, mas esses treinamentos depois do período de isolamento social causado pela pandemia. Então, tem muito atleta que ele já conhecia e está avaliando o momento. Tem outros atletas que ele não conhecia e está começando a entender quem são, utilizar esses atletas e fazer algumas avaliações desses jogadores. Eu separei aqui alguns atletas que a gente vai ouvir do Guto o que é que ele pensa deles. Rick, o jovem atacante, que eu acredito está chamando muita atenção. O Martin, que é um jogador que se esperava muito dele, ainda se espera. Ele só fez diante do Ferroviário sua primeira partida, iniciando o jogo pelo Ceará. A segunda vez que ele joga pelo Ceará, ele jogou esse ano na Copa do Nordeste, lá no Piauí. O Bergson, que já trabalhou com o Guto Ferreira e entrou, fez gol no Clássico, entrou também contra o Ferroviário. O Rogério, que eu acho que foi a contratação que foi o maior fiasco, vamos dizer assim, do início da temporada. Mas a gente sabe que ele já jogou bola em outras equipes, principalmente no Bahia. E algum momento a questão física, a questão de adaptação, a questão técnica pode trazer o futebol dele de volta. Eu não acho isso impossível, a gente já viu isso muitas vezes no futebol, mas realmente no início da temporada ele estava mal. E aí o Guto colocou contra a equipe do Ferroviário. E o Wesley, que a gente sabe do potencial dele, mas que também ajudou pouquíssimo ao Ceará na última temporada e também ainda não mostrou nada do seu bom futebol nesse início de temporada, não. Então, queria saber a impressão do técnico Guto Ferreira desses atletas, principalmente esses que jogaram na vitória contra a equipe do Ferroviário. Primeiro, a gente vai começar com as novidades. Vocês lembram que da partida para o Fortaleza para o jogo contra o Ferroviário houve mudanças. Uma delas não tem muito o que o Guto comentar, que é o Luiz Otávio. O próprio Guto disse que o Luiz Otávio só não jogou já de início contra Barbalha e Fortaleza porque ele tinha uma questão física, ele teve uma contusão nessa intertemporada e por isso estava abaixo do restante do grupo. Quando teve condição, jogou diante da equipe do Ferroviário. A gente conhece o Luiz Otávio. Agora é jogar para adquirir ritmo de jogo, para voltar a ser o que ele é, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Agora, os outros dois que entraram, a gente já conversou sobre eles, mas é bom ouvir a opinião do treinador. O Martin, o volante Martin, que veio da Europa, veio do Lviv, veio do futebol ucraniano, é um atleta que pode fazer alguma diferença. Eu vi nos treinos o Martin. Vamos ver o que é que o Guto acha dele e o que é que o Guto pensa também, porque também entrou já no início do jogo contra a equipe do Ferroviário, o jovem atacante Rick. Rick já tinha entrado muito bem no Clássico e hoje foi o principal atacante nosso. Jogador que se demonstrou veloz, incisivo, muito vitorioso nas jogadas pessoais, muito rápido, o que acrescentou para a nossa equipe. E o Martin tem uma característica muito parecida com a do Charles, né? E foi um jogador também, em termos de marcação, com boa postura. Em termos de criação, foi um jogador que alimentou, à medida do possível, os passes necessários. Em alguns momentos, os dois tiveram alguns momentos confusos, porque a situação de
treinar é uma, de jogar é outra, e estão começando a jogar juntos, precisam ainda se conhecer mais, né? Mas, de tudo, é um jogador que tem muito potencial para evoluir e para nos ajudar. Agora vamos saber a opinião do Guto Ferreira sobre outros 3 atletas. A gente ouviu a opinião sobre Martin Henrique, eles começaram o jogo contra o Ferroviário, né, as semifinais. Na verdade, a semifinal onde o Ceará estava inserido, que foi num jogo só. Agora a gente busca a opinião do treinador sobre os atletas que entraram durante a partida. O Wesley, o Rogério e o Bergson. O Bergson entrou nas 3 partidas. A partida que ele entrou melhor foi no Clássico. Hoje, acho que ele poderia ter acrescentado um pouquinho mais, mas é o tempo e o ritmo que vai fazendo com que ele melhore. O Wesley entrou na primeira partida. Hoje sentiu um pouquinho, mas é um jogador de muita qualidade, que acha passes importantes, um jogador que tem a leitura, mas um jogador que vem também numa sequência que não joga há um certo tempo. Então carece de estar dentro do campo, jogando partidas para que possa evoluir. E o Rogério era um dos jogadores na semana de melhor qualidade de treino. Vinha fazendo um treino muito incisivo, rompendo linhas, chegando com dribles, com chute forte, por isso da opção dele na partida. Começou bem a partida, depois foi sentindo, até porque é um jogador que também não tinha jogado ainda, se lesionou e tal, acabou sentindo, acabou afogando e não conseguiu deslanchar, mesmo tendo jogado só meio tempo, não conseguiu deslanchar. Os primeiros minutos dele foram bons, mas depois ele teve uma queda ali, o que é normal pelo tempo que a gente não esperava, né? Mas acontece para o tempo de recuperação dele, o tempo que ele vem vindo da situação de treinamento e jogo. Mas tem outro jogador que o torcedor gostaria muito de ver em campo e ainda não jogou sob comando do Guto Ferreira. Segundo o Guto, deve jogar em breve. O atacante Léo Chu, atleta emprestado pelo Grêmio ao Ceará, um jovem que veio das categorias de base da equipe do Grêmio e que, segundo o próprio Guto Ferreira, já está demonstrando qualidades. Apresenta e no momento certo a gente vai optar. A gente não pode trabalhar só o hoje. Se eu trabalhar só o hoje, o Leandro pode ser que ali na frente ele não chegue no estágio que a gente precisa. E o Leandro é um jogador importantíssimo e que a gente tem que acelerar processos com ele. De que maneira a gente acelera processos? Acelera processos botando o tempo de condição de jogo que ele tem. Então, treina, joga, joga 15, joga 20, joga 30, daqui a pouco está jogando meio tempo, daqui a pouco está jogando o jogo todo. E esse é o processo com ele, até pela característica do jogador que é. Volto a falar, no momento certo eu precisava de um jogador mais de força, por isso da opção do Rogério e não do Léo Chu e do Lima, que poderia ter entrado também. Tem outros 2 questionamentos, são outros 2 atletas para com os quais o torcedor tem alguma curiosidade. Não do futebol deles, né, que o torcedor já conhece, mas para saber o que está acontecendo com eles e por que eles nesse momento não estão jogando efetivamente. Um até está entrando, que é o Leandro Carvalho. Por que o Leandro não começa o jogo, se está todo mundo ali buscando ritmo de jogo, não seria interessante dar ritmo a um jogador que pode ser importante para o Ceará no Campeonato Brasileiro? A resposta a essa pergunta é sim. O problema é que o Leandro está fisicamente abaixo do restante do grupo. O problema do Leandro é que ele perdeu as primeiras semanas de treino. E aí, quando os atletas já estavam passando por um treino técnico-tático, ele começou a parte física. Por quê? Na primeira semana ele tinha Covid-19, já tinha feito teste
e estava com coronavírus. Aí ele teve que ficar na quarentena. Quando ele voltou, que iria treinar, ele teve uma crise de apendicite. E aí fez a cirurgia de apendicite. Fazendo a cirurgia, ele passou mais uma semana. Então foram quase 3 semanas do Leandro fora da equipe do Ceará, sem participar de treinos. E ele ficou para trás em relação à questão física dos outros atletas, sempre um passo atrás, porque ele estava quase 3 semanas atrás dos outros jogadores em relação a essa preparação. Então essa é a questão do Leandro. A outra é do Juninho Quixadá. No caso do Juninho Quixadá, foi detectado que ele tinha algum problema físico, mas ele se desgasta com muita facilidade, ele tem alguns problemas físicos. O departamento físico não diz exatamente, assim, detalhadamente, mas conversamos com pessoas que passam algumas informações e ele está fazendo um trabalho intensivo para melhorar fisicamente, para ainda ser importante esse ano para o Ceará, para ainda ser muito utilizado no Campeonato Brasileiro. O Guto Ferreira reconhece a qualidade física, técnica do jogador. Quando ele está bem fisicamente, ele é muito importante para o time. Ele tem umas arrancadas importantes, ele faz jogadas importantes e ele, principalmente na parte técnica, é muito importante. Mas ele precisa dessa parte física também para que a parte técnica dele possa sair, possa ser mostrada nos jogos. É isso que o Guto pensa, é isso que o staff do Guto pensa. O Guto tem assistentes, tem auxiliares e eles estão fazendo um trabalho intensivo físico com o atleta para que o Juninho tenha condição no Campeonato Brasileiro de demonstrar seu bom futebol pelo Ceará. E a gente sabe, né? Vimos muito bem como ele foi importante em 2018, então a ideia é que o Juninho Quixadá volte para 2020 com uma condição física parecida, ou melhor, daquela que ele tinha em 2018, quando foi importante em várias partidas para a equipe do Ceará. Então é isso aí que está faltando e por isso o Juninho Quixadá ainda não está no time. Agora, o Ceará está nas finais do Campeonato Cearense, mas essas finais vão ter que esperar um pouquinho. É que agora a equipe joga a Copa do Nordeste. Quarta-feira vai jogar diante do CRB e se vencer, caso de empate ou de derrota, o Ceará pode até classificar, mas vai depender de outros resultados. Mas se vencer, e só depende de si, vencendo estará na próxima fase da Copa do Nordeste. E aí a equipe vai continuar em Salvador, essa fase. A partir de agora, todos os jogos são em Salvador, essa outra fase será em Salvador, as outras fases até a final da competição, todos esses jogos serão em Salvador. Então o Ceará ficaria por lá, vai depender do que ele vai fazer, se ele vai conseguir classificar na quarta-feira. E aí a Copa do Nordeste vai ser o foco. O Campeonato Cearense só volta se as equipes de Ceará e Fortaleza, os finalistas do estadual, forem eliminadas da Copa do Nordeste. Se uma for eliminada, não adianta, as duas sendo eliminadas, aí teremos as finais do Campeonato Cearense. A ideia é fazer os jogos das finais do estadual em meio ao Campeonato Brasileiro. Alguma data ali de folga. O Guto até já chiou sobre isso, porque ele entende que essas datas, por exemplo, quando você tem a semana toda folgada, seria importante para trabalhar a equipe, para relativizar o desgaste que os jogadores vão ter, para ele ter uma semana cheia de trabalhos para melhorar algumas coisas táticas, até mudar algumas questões táticas do grupo, mas provavelmente ele não vai ter, porque aí haverá as finais do Campeonato Cearense de Futebol. Então, essa é uma questão que ainda vai ser debatida e definida. As finais não estão marcadas. Se os times forem eliminados da Copa do Nordeste, elas serão logo nos próximos dias para que se entre no Campeonato Brasileiro com o Cearense definido. Mas se isso não acontecer, se as equipes forem seguindo na Copa do Nordeste, aí o que vai acontecer é começar o Campeonato Brasileiro, dia 9 de agosto, e aí no meio do Campeonato Brasileiro, qualquer data que sobrar ali, a disputa das finais do Campeonato Cearense 2020 entre Ceará e Fortaleza em 2 jogos. Esses 2 jogos vão acontecer. Pessoal, foi muito legal a gente estar mais uma vez aqui para conversar. Eu admito que muitas vezes me falta um pouco de tempo para dar uma olhadinha lá no canal, nos comentários de vocês. Mas não deixem de comentar, não. Eu vou fazer o possível para dar uma olhada nos comentários de vocês desse vídeo. Então, podem dar uma comentada lá,
por favor, se você ainda não assinou, assine o canal, é interessante, já contei para vocês. O YouTube vai me dando a possibilidade de algumas coisas à medida que você assina o canal. A minha ideia é chegar aos 1000 assinantes, porque chegando aos 1000 eu posso fazer lives pelo celular. Daqui a pouco, se Deus quiser, as coisas vão melhorar, vão achar... essa vacina que já está sendo testada, ela vai ser disponibilizada. E aí nós repórteres vamos poder voltar a entrar nos estádios, no clube. E aí eu posso conversar com vocês através do celular numa matéria ao vivo para a gente, quem sabe, conversar com um atleta, conversar com um dirigente, trazer uma informação que acontece ali na hora. Então, para isso era importante o canal ter 1000 ou acima de 1000 assinantes. Então, se você puder fazer isso, se inscreva no canal. 1000 inscrições me dá essa condição de fazer o ao vivo pelo celular, que hoje eu não tenho condição, porque é uma regra da plataforma. Estou esperando, então, por vocês. Um like sempre é interessante também para o canal e ativar o sininho, muito importante. Você se inscreve, mas ativa também o sininho, porque quando tiver vídeo novo, a ativação do sininho vai te dar uma condição de que você seja ativado, que você seja lembrado, notificado, na verdade, para poder vir assistir os nossos vídeos. Imagina aí, quando a gente tiver, e é daqui a pouco, se Deus quiser, eu conto com o apoio de vocês, os 1000 inscritos, o que vai acontecer? A gente vai fazer algumas coisas ao vivo, assim que a gente estiver de volta, podendo ir ao clube, podendo ir aos estádios para os jogos, ao vivo pelo celular. Vai ser uma coisa muito fácil. Rapidamente a gente faz algumas lives. Com o celular é muito bom. Dá para mostrar muita coisa interessante que muitas vezes vocês não podem ver. Dá para passar informações que talvez sejam até mais rápidas do que passar no rádio, do que passar no Twitter, do que passar no Instagram. Então, tudo isso facilita. Eu conto então com o apoio de vocês, passando também esse vídeo, esse link para outras pessoas, para que possam assistir, para que possam ver o que é que a gente está fazendo aqui. A busca da informação não é uma questão de busca de clique somente. Eu estou aqui colocando minha cara, eu estou aqui passando a informação para vocês, eu estou aqui tentando buscar a credibilidade que tenho no rádio para trazer também aqui para essa plataforma, e a gente vai buscar também, assim que tiver condição, resolver algumas questões que vocês me pediram. Algumas informações e algumas matérias que vocês têm dúvidas e outras que vocês terão dúvidas no futuro. Hoje, como eu já expliquei em outros vídeos, é muito difícil porque eu não posso fazer uma matéria sobre, por exemplo, já me pediram uma atleta da categoria de base na cidade de Vozão, porque hoje isso está fechado, não é para mim, é para qualquer um, uma vez que tem essa questão do isolamento social. Eu não posso fazer uma matéria com um dirigente buscando uma informação ali no ao vivo, porque tem essa questão de que hoje está tudo muito fechado, não estamos indo aos clubes, não encontramos o dirigente, não estou indo ao Ceará, não estou indo ao estádio para encontrá-lo, mas daqui a pouco tudo isso vai passar, você sabe muito bem, a gente vai ter essa condição, e com a condição de fazer pelo celular vai ser muito mais fácil a gente trazer muita informação por aqui. Por enquanto, a gente está pensando as informações e trazendo. Se você não viu, dá uma olhada nos vídeos anteriores, você vai ver que tem muita informação interessante, muita coisa que você não ouve por aí, muita coisa que você não lê por aí, mas que a gente busca bastidores, porque temos fontes, temos informações, buscamos a veracidade, não estamos aqui apenas caçando clique. Eu não vou colocar uma manchete que não existe aqui no meu vídeo, a manchete que está lá no vídeo você vai ver aqui no vídeo. Aliás, a manchete que está à frente você vai ver dentro do vídeo, e a gente vai conversar sobre muitas coisas aqui, sempre com vídeos bem detalhados, trazendo muita informação para você. Esse vídeo está ficando longo, né? Então, pessoal, valeu, a gente volta com mais informação assim que tiver, para a gente debater e bater um papo aqui no canal. Não esquece de comentar, vou lá dar uma olhadinha no seu comentário, vou também fazer alguma resposta se for o caso, e se for uma coisa para o futuro, vou anotar, e no futuro a gente faz algumas matérias sobre questões que vocês estão levantando, o que é bem interessante, porque às vezes a gente não pensa numa coisa, mas você, torcedor, está tão ligado que pensa naquilo, realmente é relevante, e a gente vai buscar informar para você. Então, até o próximo vídeo.